Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus em Apocalipse 3,14 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, que é a última carta que nós estamos lendo, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18: dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode honrar a palavra de Deus com a salva de palmas. Pai, nós estamos como igreja reunidos debaixo dessa expressão, dessa série de mensagens, ouvindo Deus, porque nós temos ouvidos e estamos atentos para o que o Senhor está falando conosco. Ministra aos nossos corações que teu Espírito Santo, ó Pai, fale a cada um de nós e nos impulsione para o nosso melhor tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Laodiceia, a 7ª carta, e ela é a única carta que não se tem elogio. Lembra do mapa que eu disse para você? Primeiro, Jesus se apresenta, né, quem ele é. Aqui ele se apresenta como aquele que tem as palavras do sim, a testemunha verdadeira, a testemunha fiel e o soberano da criação. Ele está dizendo que ele é aquele que estava na criação e que testemunha sobre a criação. Se você ler lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que eles criaram, né, plural, deuses, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele é o testemunha da criação, ele é aquele que tem o sim para as nossas vidas, amém? Deus tem um sim para a sua vida através de Jesus, amém? Segundo ponto, sempre ele elogia. No caso dessa carta, Laodiceia não tem elogio. Segundo, vem as orientações e depois a promessa. O que nós vemos muito claro em todas as 7 cartas é que tem um raio-x específico para cada uma delas. Você notou? Porque o nosso Deus nos conhece pessoalmente e ele é específico. Deus é específico. Então, Deus conhece você. Não adianta se esconder, não adianta tentar ser outra pessoa, porque Deus vai te achar e Deus vai te conduzir para o melhor para a tua vida, amém? Porque essas cartas é para provocar o melhor em nós, é para arrancar o pior e nos apontar o melhor. Por isso hoje o tema dessa carta é: qual a sua temperatura? Você pode fazer assim, ó. Quando a gente está com febre ali, doente, a gente pega assim para ver qual a nossa temperatura, né? E a gente sabe, né? Impressionante. Mãe é um negócio, irmão. Mãe é um negócio. Mãe bota a mão na testa e já diz: o menino está doente, né? E está mesmo, né? Eu sei que hoje tem paracetamol, tem um monte de coisa que a gente toma, a febre passa, mas eu sou da época
da camisa encharcada de álcool para passar a febre. Quem é desse tempo aí? Levanta a mão. Mas a gente batia o dente com frio, não tinha termômetro nem nada, tá com febre, encharca a camisa de álcool, pai, você fica ali à noite batendo frio, com calor, com frio, para a febre passar. Mãe tem esse dom de saber qual a temperatura, né? E espiritualmente, essa carta nos ensina isso, saber qual a nossa temperatura espiritual. Como está a sua temperatura espiritual? Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim: pastor, eu estou tão fraco na fé. Em outras palavras, ele está medindo a temperatura dele. Não está na temperatura normal. A sua temperatura normal é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de fé, entusiasmada, empolgada pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus vai fazer. E essa igreja perdeu a temperatura correta. Porque ela coloca, não é frio nem quente, mas é morno. Ele está dizendo que perdeu a essência, perdeu a vocação, perdeu a visão, perdeu o chamado, sabe? Tirou Deus da centralidade, saiu do prumo da vida. Por que isso? Aprenda algo. Muitas vezes o nosso maior inimigo é o nosso último sucesso. O nosso maior inimigo, às vezes, é a prosperidade. O nosso maior inimigo, às vezes, está dando tudo certo, está tudo no trilho. A gente relaxa. A gente parece que é dono de si mesmo. Essa igreja, ela vivia como se não precisasse de Deus. Esse é que é o grande problema da igreja. E muitas vezes a nossa vida é assim. E às vezes a gente não entende. Porque às vezes a gente entra num processo de luta. Porque muitas vezes é o processo de luta que nos aproxima do altar do Senhor. É o processo de dificuldade, de problemas, que nos faz voltar a jejuar, a orar nas madrugadas, a se quebrantar, a buscar o Senhor de joelhos. A gente precisa ter uma fé equilibrada e madura para entender se vai bem, depende de Deus, se vai mal, depende de Deus. As circunstâncias não podem mais estar regendo a nossa fé, nem a nossa convicção de caminhada. Nós precisamos ser uma igreja madura nisso. E essa igreja, ela se perdia nisso. E aonde ela se perdeu? É o primeiro perigo. Perigo da indiferença. Diga, perigo da indiferença. O que é o perigo da indiferença? Eu digo que é o pior estágio de um crente. O pior estágio de quem conhece a Jesus. O pior estágio de quem se batizou. O pior estágio daquela pessoa que diz que ama a Deus. É que vive a vida em pecado, mas está indiferente ao pecado. Acha que aquilo não é problema. Já não ofende a você. Porque quando nós estamos mergulhados no Senhor, estamos firmes, né? Qualquer erro que a gente comete, qualquer pecado e tropeço que a gente tem, vem logo um espírito de arrependimento sobre nós. A gente já corrige rápido, a gente quer estar certinho no Senhor, não por castigo, mas para usufruir do amor do nosso Pai, para não se perder de estar na presença, sabe? Para não deixar que as riquezas de Deus deixem de fluir da nossa vida. Não é nem medo de ser amaldiçoado, não, irmão. É de se perder, sabe? Essa intimidade, esse elo com esse Pai amoroso. Mas tem um estágio em que muitos de nós entramos e que a gente continua no mesmo ciclo, na mesma rotina, indiferente àquilo que está matando o nosso espírito. Em nome de Jesus, hoje eu vim quebrar essa indiferença espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, você vai voltar a se incomodar com o pecado. Em nome de Jesus, você não vai conseguir ter outra vida a não ser uma vida em santidade. Aquilo hoje que está acomodado na sua vida, hoje eu te sacudo, irmão. Não vai te tirar do propósito de Deus, não vai roubar o seu chamado. O teu destino é a santidade, é uma
adorador verdadeiro é aquele que ama a Deus e não negocia. Amém? Cuidado com o perigo da indiferença, porque vai vir a frieza, vai perder a capacidade de distinguir o que é bem e o que é mal. Quem anda na indiferença é tentado a voltar a ter a velha vida, a cair num conto de sedução, a querer alimentar um desejo que já estava controlado, a querer ser regido pelas riquezas ou pelas conquistas e não pelo poder de Deus. Essa igreja vivia isso. Por que ela vivia isso? Todo esse alerta é a partir da cultura da época. O nome dessa cidade, Laodiceia, antes era Dióspolis. Significava a cidade de Zeus. Só que Antíoco Epifânio, um rei seleucida, uma dinastia muito rica, seduziu essa cidade com suas fortunas. E por essa sedução das riquezas e da prosperidade, ele cometeu um ato de amor. Ele mudou o nome da cidade para Laodiceia, para homenagear sua esposa Laodice. Foi aí que nasceu essa cidade. Quem sabe você, maridão, fazer um ato de amor, mudar o nome de alguma coisa na sua vida e colocar o nome da sua esposa, amém? Quem sabe Deus vai deixar eu mudar o nome do exército, botar Caronópolis. Olha aí, será que ficava bonito esse negócio aqui? Mas essa cidade, ela vivia essa expressão de riqueza. E o que a palavra de Deus está combatendo é a visão deturpada. Às vezes, irmão, nós temos uma leitura errada de nós mesmos. A gente acha que é uma pessoa de sucesso pelo que a gente conquista, pelo que a gente avança, pelo que a gente progride. Mas na visão de Deus, o sucesso espiritual está relacionado ao caráter espiritual. E não às riquezas. Se bem que o Evangelho e a palavra de Deus não é contra riquezas. Mas só riquezas, só conquistas, só aparência, não é expressão de sucesso. Esse é um modelo do mundo. Tem gente que vive só de aparência. O que Deus está dizendo através dessa carta para nós: pare de viver de aparências, mas construa uma essência em mim. A nossa aparência tem que ser fruto da essência. Você tem que ser bonito por fora, amém? Mas você vai ser mais lindo por dentro, transformado pelo Espírito Santo, amém? Amém, é isso. Ah, você quer ser mais jovem, amém? Mas tenha um espírito jovem, não só pareça, seja. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Deus tem problema com caráter que não é forjado, que é falseado. E eu volto a te perguntar, como está a temperatura do seu coração? Como está o seu coração hoje? Será que você está apaixonado mesmo por Jesus? Você está quente? Está frio? Está morno? É impressionante que às vezes a gente atribui a terceiros, a ambientes, ou a relacionamentos, aquilo que é responsabilidade nossa. A temperatura do nosso coração e da nossa fé depende de nós. Diga, a minha fé é dada por Deus, mas mantê-la depende de mim. Nós preparamos o altar, Deus coloca o fogo, amém? Mas o fogo, para permanecer aceso, depende da lenha que nós colocarmos. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Um dia Deus derramou o Espírito Santo sobre você. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você e ele começa a testemunhar que Deus é o seu Pai e que você é filho dele. Só que os nossos comportamentos, atitudes e pensamentos, se permanecerem o mesmo,
e contrários à palavra de Deus, vão apagar o Espírito Santo dentro de nós. Vai limitar a ação dele. E o nosso papel é dar liberdade ao Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente não se embriagar mais com vinho, que causa contenda, mas que a gente deve andar cheio do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da alegria. Então, nosso papel é incentivar a nós mesmos a sermos cheios do Espírito. E como você é cheio do Espírito Santo? Lendo a palavra. Como você é cheio do Espírito Santo? Buscando. Como você é cheio do Espírito Santo? Você andar por convicção e não por sentimento. Maturidade tem mais a ver com convicção do que com sentimento. Diga, eu vou andar por convicção e não por sentimento. Quem tem a convicção aqui que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar e você é salvo pela graça, quem tem convicção disso aqui? Então, a partir de hoje, você não precisa sentir nada, você precisa caminhar por essa convicção. Só que vai ter vezes que nós vamos sentir. Então, a nossa temperatura espiritual também não pode estar atrelada a sentimentos. Porque muitas vezes nós não vamos nos sentir quente nem frio. Então o que nós temos que fazer? Provocar isso. Eu estou sem vontade de ir hoje. É o dia que você tem que vir, irmão. É o dia que você tem que vir. Eu já tenho tempo o suficiente na igreja para entender que o dia que eu não quero ir é que eu vou receber algo poderoso. Na maioria das vezes que isso aconteceu na minha vida, eu voltei dizendo, eu não podia ter perdido, essa palavra foi para mim. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Isso é andar por convicção, isso é entender se minha temperatura é ser quente, eu vou me manter quente. Mas se minha temperatura é ser fria, eu vou me manter frio. Porque nessa carta, ser frio ou quente é o que Deus quer. Por que isso? Porque na quentura e na frieza há relevância. Deixa eu te explicar isso. Laodiceia é um centro de águas termais. É composta por Hierápolis, que fica mais acima, no meio Laodiceia, depois a cidade de Colossos. A cidade de Laodiceia, lá tem ruínas lindas, e lá tinha tem piscinas termais quentes. Para você ter ideia, o imperador romano, Marco Antônio, com a sua esposa Cleópatra, se hospedavam lá, era a casa de camping deles lá. E tinha a piscina da beleza, que segundo a tradição, as águas termais em que se tomava banho, se ficava mais bonita. Eu paguei para mergulhar nessa piscina, irmão, por isso eu estou ficando mais bonito. Eu entrei lá, eu fui o único doido de entrar, estava frio, e o pessoal andando, eu disse, sabe de uma coisa? Eu nunca vou mais voltar aqui, quem sabe, para tomar banho de negócio desse. E eu estava ainda operado, eu disse, eu vou é assim mesmo, quem sabe diz que cura esse negócio aqui, quem sabe eu saio curado. Eu fui tomar banho lá, foi bem legal, fiquei meia hora meditando na palavra, nesse local, isso é muito legal, que fixa a memória. Então, lá naquele local era um hospital de cura de águas medicinais, era uma cidade em volta dessas piscinas. Mais embaixo, Colossos. Colossos, a água era fria, que também era outro centro medicinal. Só que no meio ficava Hierápolis. E a água quente, quando se juntava no meio do caminho, no percorrer, perdia, o calor ficava morna. E aí perdia a essência da cura. O que Deus está nos ensinando é que você perder a essência que você foi criado, o dom que Ele te deu, o chamado que Ele tem para a sua vida, é ser morno. O que Deus quer
é que se você foi chamado para pregar, você pregue, mas se você foi chamado para servir, que você sirva. Se você foi chamado para ser uma pessoa de tecnologia, que você entregue seus dons na tecnologia, mas se for para ser um vendedor, que você entregue com excelência. Se você foi chamado para o ensino, que você faça com a melhor. Mas Deus está dizendo claramente: você me causa ânsia de vômito quando você larga de mão aquilo que eu te destinei para fazer. Deus ama quando a gente está no centro do nosso destino, quando a gente está cumprindo a vontade dEle, quando a gente descobre para que Deus nos chamou. Nós não queremos ser outra pessoa além do que Ele nos chamou, amém? Sabia que você foi feito de modo especial? Você é especial. Deus te deu dons, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma habilidade. Ninguém cozinha como você, sabe? Ninguém corta cabelo como você. Ninguém faz os outros rirem como você. Ninguém é tão belo como você. Você tem algo único. Por isso que Deus te conhece pessoalmente. Por isso que Ele dá uma carta a cada lugar. Deus tem algo específico para falar com você. Deus tem preciosidades para ativar na sua vida que estão adormecidas, e elas vão ser ativadas hoje no nome de Jesus, amém? Você vai ser relevante. Quando Ele diz seja frio ou quente, Ele está dizendo seja relevante naquilo que eu te dei. Ah, mas é pouco. Irmão, se você for relevante no pouco, você está cumprindo um princípio que Deus vai te lançar esse princípio sobre o muito. Quando você honra aquilo que você tem, exercendo o dom que Deus te capacitou para exercer, pode ter certeza, Deus vai te abrir uma porta para o muito. Deus vai te conectar em acessos, porque quem caminha na excelência, caminha debaixo do Espírito de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: faça o que você tem para fazer, e faça com excelência. Faça com excelência. Entregue o seu melhor, independente se você for reconhecido ou não é. Porque Deus vai reconhecer na sua vida, amém? O segundo perigo dessa igreja, por ser muito rica, ela era um centro têxtil, era um centro financeiro. Os banqueiros colocavam dinheiro em Laodiceia. Sabe esse seu dinheiro que está no cofre aí guardado? Era colocado lá. Mas também era um centro farmacêutico. Se produzia medicamentos lá. Nesse local que eu fui lá, a cidade era hospital. As pessoas iam para a cidade como hospital, e vizinho era o cemitério. Quem não era curado tinha parte da cidade que era o cemitério em Laodiceia. Então todo aquele centro baseado em riquezas. E o que isso faz? Traz o perigo da autodependência. Pessoas autossuficientes, que querem depender de si mesmo. Eu sei fazer tudo. Eu não preciso da opinião de ninguém, eu não preciso me conectar com ninguém. Às vezes nós criamos esse espírito independente. Irmão, nós precisamos um dos outros. Ninguém faz algo extraordinário sozinho, amém? Eu tenho certeza que muita gente foi abençoada aqui 1º de abril. Eu tenho recebido ótimos testemunhos, e ninguém faz isso sozinho. Deus me treina nisso, irmão, porque Deus sabe o quanto eu queria estar envolvido. O quanto eu queria estar envolvido. Eu não pude estar envolvido presencialmente. Claro que logisticamente, na organização, no preparo, eu estava envolvido. Eu queria estar na rua, no sol, eu queria estar ali. O momento que eu fui ali, uma pessoa se reconciliou com Jesus. Foi algo tremendo. E Deus disse, não. E aí eu entendo, amém, Senhor. Essa ação não depende de mim. Essa ação pode ser feita pela igreja sem a minha presença. Essa ação depende do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui depende de Deus. Nós precisamos reconhecer isso o tempo todo.
e guardar o nosso coração da autodependência. Meu casamento é ajustado assim. Minha esposa, às vezes a gente conversa o que eu faço que eu irrito ela e o que ela faz que me irrita. A gente tem esse diálogo para que a gente não brigue. E tem uma coisa que irrita a Carol. Quando eu vou pedir algo para ela fazer, por eu ser muito autodependente, se ela disser, não, eu não posso fazer nesse horário, eu não posso fazer hoje, eu digo assim, tá bom, eu me viro. Quando eu digo, tá bom, eu me viro, ou tá bom, eu dou meu jeito, ela diz que fica irada. Eu disse, por quê? Porque você está dizendo que não precisa de mim, que não quer contar comigo, e que você só quer do seu jeito, na sua hora, e se não for assim, você vai atrás de fazer do seu jeito. Eu disse, tá bom, meu amor, nunca mais eu digo isso. Né? Então, hoje eu pergunto, você, amor, pode fazer isso para mim? Não, não dá, porque nessa hora... Então, como você pode fazer? Aí disse, não, pode ser dessa outra forma. Se dá, ok, eu concordo. Se não dá, eu disse, não dá por isso. Então, me ajude a encontrar uma forma. E eu estou chamando ela para participar. De não ser, sabe, autodependente. Eu fui muito criado autodependente. Um senso de responsabilidade da criação da minha mãe para comigo. Fui pai com 17 anos. E eu tinha que gerar um dinheiro para pelo menos ajudar a sustentar minha filha. Então, tive que trabalhar cedo e dentro de uma área que não tinha nada a ver comigo, nem com a minha classe social que eu era criado. Eu fui ser cobrador de ônibus, nenhum problema com isso. Mas que era desproporcional com a vida que eu levava. E isso gerou um senso de autodependência, de tentar me virar de qualquer jeito para fazer acontecer. Eu sou assim. Só que eu preciso entender que isso não pode ser um pensamento fixo, porque eu dependo de Deus. Eu posso fazer o melhor, irmão, mas se Deus não estiver envolvido, hoje eu digo, Senhor, que dê errado, porque eu quero depender do Senhor, e é difícil depender de Deus, é difícil, principalmente quando você sabe, às vezes você tem domínio. Quem sabe você está aqui hoje, você é uma pessoa que sabe fazer muito bem o que você está fazendo. E você está fazendo bem, mas está dando tudo errado. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui. Sabe que Deus está trabalhando na sua vida? Aprender a ser dependente dEle. Você não está fazendo nada de errado, mas você está na expectativa que é a força do seu braço, da sua inteligência. E Deus está dizendo, não, filho, eu estou te ensinando a depender de mim. E quando você depender de mim, mesmo quando você fizer com excelência, vai dar certo. Mas um dia que você errar, dependendo de mim, também vai dar certo. Mas às vezes dá errado. Dá. Mas estando dependente do Senhor, até o errado nos empurra para o certo. Quantas coisas da nossa vida deram errado, e a gente ia pensar que tinha acabado, e Deus nos empurrou para o melhor tempo da nossa vida. Existem erros e problemas na nossa vida que despertaram o melhor em nós. Porque quando nós somos dependentes de Deus, o melhor sempre vai estar para acontecer. Eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Uma dependência do Senhor, e o melhor vai ser liberado sobre você no nome de Jesus. Quando nós somos autodependentes, nós acabamos perdendo os valores, nós perdemos a visão. Por isso que ele está dizendo assim, compre colírio de mim. Lá produzia um melhor colírio, era um centro farmacêutico, oftalmológico. E ele está dizendo, olha, a riqueza de vocês, na visão de vocês, está tudo errado. Pega um colíriozinho aqui meu, analisa a partir da minha visão. O nosso conceito não é o padrão lá de fora.
É o padrão da palavra de Deus. Tem pessoas hoje que poderiam estar muito melhor financeiramente, mas escolheram ser fiel a Deus. E Deus está dizendo: filho amado, eu tenho prazer quando as suas decisões honram a minha palavra. O que foi perdido na sua vida não foi perda, foi uma semente no reino espiritual, e essa semente, na estação certa, vai brotar sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu declaro isso sobre você, irmão. Você que não negociou princípios para permanecer fiel ao Senhor, que teve perdas por não negociar a visão que Deus tem para a sua vida, o chamado da sua vida, e você precisou abrir mão, não foi perda. E eu declaro, a partir de hoje, Deus vai te surpreender e você vai ter uma colheita extraordinária e abundante, que não vai depender da sua força nem da sua sabedoria, mas vem pelo favor e pela graça de Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor e celebre a Ele. O salmista, no Salmo 20, já nos ensina, no verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Você pode dizer isso: eu confio no Senhor. Deus quer quebrar em nós esse sentimento da autossuficiência. Ele quer quebrar esse sentimento do orgulho. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito do humilde obtém honra. Sabe quem tem um espírito humilde? Sabe o que é um espírito humilde? Não é você ser menor, nem desprezar o que você tem. Ser humilde é dizer, sabe, eu sei, mas eu vou fazer do jeito de Deus. Eu sei, Senhor, foi o Senhor que me habilitou, o Senhor me deu, sabe, eu sou um pai PhD nisso, mas eu vou me ajoelhar e eu vou ter uma direção do Senhor, ser guiado por Deus. Ser humilde, às vezes, é calar-se numa discussão que você sabe que você está certo, mas que a discussão não vai canto nenhum. Ser humilde é dizer: perder nesse momento vai ser o meu modo de ganhar. Arrogante vai continuar brigando, gritando para vencer, sabe? Depois você entra mais tarde lá no meu Instagram e dá uma olhada no vídeo que eu postei. Irmão, eu estou rindo até agora. Lá nos Estados Unidos, quando você comete um crime, e o crime é simples, até para pagar a multa, ou que tipo de multa você vai receber, você precisa se apresentar ao juiz. E o casal foi no juiz. E aí a mulher disse: olha, eu recebi essa multa, mas essa multa não é minha, não. Essa multa é dele. Falando para o marido: a multa é dele, essa multa é injusta, não é minha, não, é dele. E ele disse: se a senhora fosse o guarda, a senhora multaria? Olha, pelo que eu vi na filmagem, nas câmeras, eu multava sim, ele é assim. Aí o juiz olha para ele e disse: ela é assim todo dia? Ele disse: é. Aí ela olha para ele e diz: nós somos casados há 43 anos, muito felizes, né não? E ele disse: é, somos. Eu disse: que cara sabe, irmão? Eu quero ser assim. Sabe? Ele levando na esportiva tudo aquilo ali. Se fosse outro, estava brigando com a mulher. Por isso que está há 43 anos juntos, irmão. Tem coisas na vida, sabe, que o espírito orgulhoso vai fazer a gente perder coisa de valor por situações simples. Às vezes é uma toalha molhada. Às vezes é uma louça que não lava. Eu prefiro viver casado a vida toda do que brigar por uma casa suja. Sabe? Eu não quero ter bicho em casa, eu tenho 3.
Porque minha esposa gosta. Ela estando feliz, eu vou estar feliz. Eu disse, tem limite, mas de vez em quando ainda rompe o limite. Eu não deixo botar na cama, aí bota na cama, eu armei a rede, para não ir para a rede. Eu tenho raiva, mas não vou brigar por isso. Ela tem qualidades muito maiores. Estou certo? Estou. Não manda isso para ela, não, irmão. Mas eu disse, não, brigar por isso, estou certo. Tem coisa que a gente está certo, irmão, e, sabe, sorria mais, brinque mais, ria das suas caras de abuso, às vezes, irmão. É isso mesmo, quem está rindo sabe a cara que tem. Nós precisamos entender, olha, tem uma coisa que eu aprendi, olha, com 1 Pedro 5:5. Espírito humilde, jovens, para vocês terem espírito humilde. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus não se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu não discuto com pessoa mais velha. Irmão, pode estar certa, abusada, o senhor tem cabelo branco, eu respeito a idade. Eu não vou me trocar. Não vou respeitar. Eu me calo. Por que isso? Pela palavra. Pela palavra. E às vezes a gente está se tocando com uma pessoa mais velha, irmão, tem experiência, sabe o que eu falo? Eu digo, rapaz, essa pessoa tem mais estrada do que eu vou processar. Apesar dela não concordar com nada, mas eu vou processar. E às vezes sai coisa boa. Outras não. Aí eu descartei, não briguei, continuo amigo. Sabe, nós precisamos honrar os mais velhos, entendeu? Nós precisamos dar qualidade de vida para os mais velhos. Nós precisamos parar para ouvir os mais velhos, porque a intenção deles é que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Por isso que eu paro para escutar. Amém? Você pode celebrar a Deus por isso? Era uma cidade que não escutava ninguém. Não escutava ninguém. Por isso que ela não tinha elogio. Mas diga assim, Deus não obriga, Deus dá conselho. E aí Deus começa a dar conselhos para essa igreja, que eu quero dar para você. Verso 18, ele diz, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Por que ouro refinado no fogo? Porque é um ouro sem impureza. Ele está dizendo que a gente recebe de Deus, os valores de Deus são puros. E só quem vai ver a Deus são os puros de coração, amém? A pureza do seu coração vem do Senhor. É onde a nossa ira é controlada, é quando vem do Senhor. É quando a gente domina o nosso orgulho, nosso ego, vem do Senhor. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e dizem, pastor, aquela pessoa me humilhou. Pisou em mim, meu ego está ferido. Você já ouviu isso? Eu disse, aproveite que ele está fraquinho, ferido e mata esse infeliz agora. Mata, porque pessoas com ego, de coração não puro, não vão ver Deus. E o fogo refina. É o fogo, irmão. Quando o ouro é submetido a um alto calor, ele entra o quê? No estado líquido. E quando ele entra no estado líquido, mostra exatamente o que é ouro e o que não é ouro. É quando o ourive tem a capacidade de tirar o que é impuro. E sabe o que é ouro para a gente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser esse fogo para nós. Então, quando você lê a palavra de Deus e ela te confrontar, deixa ela te confrontar mais ainda, fica pensando nela a semana toda,
até Deus tirar a impureza que há dentro de você. Porque aí você vai ser algo de um valor impagável, porque a única moeda que poderia ser paga já foi entregue em nosso favor, e essa moeda é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso que você tem alto valor. Ele diz: compre roupas brancas, fala de santidade. É impressionante como cada carta toca em santidade. Roupa branca, veste padrão. Reino de Deus, ou todo o reino, tem uma cultura. Cultura é um modo de pensar, é um modo de agir, é um modo de falar, é um modo de enxergar as coisas, é um modo de se vestir. É um status de convivência. E para nós, é a palavra de Deus que nos direciona a isso. A Bíblia tem um livro para isso. Livro de Levítico é um livro de ritos. É um livro de ensino, de metodologia, de cultura. E tudo que Deus diz não é uma forma de mudança de mente para nós, para aprendermos da cultura de Deus. E ele diz: vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Sabe o que cobre a nossa vergonha e a nossa nudez? É uma vida transformada pela palavra de Deus, amém? Porque quando a gente é transformado pela palavra de Deus, a gente não tem mais vergonha do pecado que nós cometemos. Na realidade, a gente nem fala mais deles, porque a gente não dá mais voz ao testemunho, mas a gente tem um alegre testemunho para contar. Porque quem anda nas vestiduras de Deus, anda de glória em glória, de milagre em milagre, de sinais em sinais de Deus. A gente sempre tem algo novo para estar contando do Senhor. Eu quero declarar sobre você, irmão, você vai ter algo, um milagre novo, um sinal novo para contar de Deus na sua vida essa semana. Eu creio. Verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Diga: eu preciso amar a disciplina do Senhor. Eu preciso amar a disciplina. A gente vê disciplina como um castigo, muitas vezes. Não, disciplina é uma metodologia de ensino. Metodologia de ensino. Se a gente não aprender com o que não pode, a gente se perde com isso. Uma criança, se não levar uma palmadinha na mão quando estiver colocando o dedo na tomada, e eu estou sendo gentil, que não é só uma palmada, porque o pai dá, a mãe dá logo um grito: menino, tu vai morrer! O menino, eu acho, toda vez que olha para a tomada, escuta o grito ali. Nunca mais toca. É uma disciplina, isso. O que é isso? É uma proteção. Sabe, quando Deus está nos disciplinando, Ele está nos protegendo. Diga: disciplina é proteção. Disciplina é proteção. E só protege quem ama. Só protege quem ama. Olha, filho que ama a disciplina de pai vai ser a pessoa mais próspera da família. Porque a disciplina atrai bênção. A disciplina constrange o coração. Sabe, eu fui pai novo, então, irmão, o que eu era de pai, eu era o que eu recebi. E assim, irmão, eu recebi disciplina, e a disciplina forjada. Alguns jovens chegam para mim e dizem: pastor, o senhor tem algo contra tatuagem? Eu disse: filho, eu tenho uma. Eu disse: o senhor tem uma? Eu disse: tenho. Havaianas 34, 35, né? Que era a chinela da mamãe que pegava nos meus coros, já pegou tanto, né? Irmão, de tudo que você pensar, eu apanhei. Diga aí, pensa aí numa coisa, diga aí: chinela? Chinela. Tem coisa que você nem sabe que existe. Eu apanhei de tamanco. Você não sabe o que é tamanco. Tamanco é um pedaço de pau com couro em cima. Acabou. E é impressionante quando joga assim, só acerta em quina do corpo. Só acerta onde não dói.
Aonde dói? Fio, cabo de vassoura, o que tivesse no campo de visão, no raio de visão. Irmão, e hoje eu agradeço a Deus, porque eu fui criado só pela minha mãe. Se minha mãe não tivesse feito o que ela fez, eu não tinha criado responsabilidade. Eu entendo que ela fez foi por amor. Era a maneira que ela sabia me amar e dizer, meu filho vai prestar para alguma coisa. Era a maneira dela. Eu aprendi assim na primeira filha, eu repliquei. No segundo, eu não replico, porque eu já aprendi a ser um pai, conforme a palavra de Deus. Façam pais para toda a vida. Amém? Ali, o Lúdia Malu ali. Você pode dar uma salva de palmas aos nossos líderes e pais para toda a vida. Eu já digo, o Davi me constrange. Menina pronta. Qual adolescente não apronta, né? Qual? Tem uns santos aqui na igreja. Na igreja tem uns santos. Eu tenho medo de ser arrebatado assim, esses meninos. De tão santo. Mas o menino é tão bom. E assim, se submete às disciplinas, às vezes que eu coloco na vida dele, que às vezes quando ele erra, tem vezes que eu nem disciplino. Apontou um dia desse aí, e no outro dia ele vem todo... O senhor quer falar comigo, é? Eu disse, quero não, ó. Eu disse, por quê? Eu disse, porque quando você veio para mim perguntar se eu quero falar, é porque você já sabe tudo que eu falei, você sabe que está errado. Arrependa-se e mude. Não tenho mais o que falar para você. Não vou discursar para você hoje. Está tranquilo. É porque eu estava me controlando, irmão. Eu queria fazer tanta coisa. Aí 3 dias depois eu estava equilibrado. Porque a Bíblia fala, pais, não irei vossos filhos. Se naquela hora eu fosse conversar, eu iria. Então eu disse, segurei. 3 dias depois, meu jeito de conversar, eu sou brincalhão, né? Mas quando eu falo sério, todo mundo pensa que eu estou brigando. Se você vê eu e minha mãe conversando sério, você diz, eu estou brigando com a mamãe. E não é. Parece 2 árabes conversando. Quem já viu árabe conversando, irmão? É daquele jeito. E quando eu começo a falar coisa séria lá em casa com a Carol, com o Davi, ele já fica chateado porque pensa que eu estou brincando. Aí eu comecei a falar as coisas com ele, e eu já vi que ele, né, o jovem quando vai ficando com raiva, faz logo assim, né? Aí eu vi que ele tá, aí ele pegou, saiu andando para o quarto dele, eu fui atrás para o quarto dele, eu disse, vem cá, rapaz. Eu disse, não, vem cá. Eu só faço isso porque eu te amo, filho. Porque eu quero que você dê certo na vida. Porque se eu não te amasse, eu não estava nem aí para o que você faz de errado. E assim eu sinto com Deus. Quando Deus me pega. Quando Deus me chama. Quando eu olho para a palavra de Deus e diz, não é esse caminho. Eu me sinto amado. Nós precisamos nos sentir amados com a disciplina do Senhor. Se o Senhor está te disciplinando hoje, é porque Ele não desistiu de você. E Ele acredita tanto em você que Ele não quer deixar você se perder. E o melhor dEle vai ser desperto em você no nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Porque quem é disciplinado, obedece. E quem obedece, atrai recompensa. Diga, obediência atrai recompensa. É o que ele diz, a carta. Ele começa a disciplinar e ele diz, no final, se você se arrepender, você sentará no trono comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ele está dizendo, quem ama a disciplina, quem é transformado pelo amor da disciplina, quem é diligente, se arrepende, vai receber promessa. E você veio essa noite aqui para receber promessa de Deus no nome de Jesus. Hebreus 11:16 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa. Olhe para o seu irmão e diga, Deus recompensa.
ame a disciplina, obedeça, que você vai receber uma recompensa tremenda de Deus. Olha, eu declaro isso com toda a minha fé, que Deus está liberando recompensas aqui essa noite, no nome de Jesus. Pessoas que caminham em obediência. E é difícil, em certas situações, debaixo de certos ambientes, ser obediente. Aceitar situações. Mas aceitar debaixo da palavra e alinhado significa que a recompensa está batendo na sua porta, e hoje essa porta está sendo aberta, e Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Isso é um princípio de Deus, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Deus tem recompensas para a sua vida no nome de Jesus. Aleluia! Diga: eu recebo. Pois então se põe de pé, que eu quero orar para você receber no nome de Jesus.